Amém. Vamos orar, irmãos, com o nosso pastor, para nós ouvirmos a palavra de Deus nessa noite. Amém. Quantos querem ouvir a palavra? Amém. Glória a Deus. Então, estenda as mãos para cá e vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, pela vida do pastor Jefferson, que nessa noite o Senhor possa usá-lo para falar com a tua igreja as tuas palavras, Pai. Somos carentes, necessitados de ouvir as suas instruções. Fala conosco, em o nome de Jesus. Você pode aplaudir a Jesus? Graça e paz, meus irmãos. Glória a Deus. Mais um domingo na presença do Senhor, onde nós vamos desfrutar um pouco da sua palavra hoje à noite no nome de Jesus. E já quero que você abra a tua Bíblia, livro de Mateus, capítulo 14. Eu preparei toda uma mensagem essa semana, eu ia ministrar sobre 1 João capítulo 3, e ia falar sobre por que eu não devo pecar. E a mensagem está pronta, tudo, mas meu coração está aceso em Mateus 14. Eu ministrei hoje de manhã, e eu ia trazer outra mensagem à noite. E como meu coração está aceso no que eu ministrei de manhã, então eu vou replicar essa mensagem agora à noite. Hernandes Dias Lopes, ele diz que a mensagem ela fica boa depois de 14 vezes pregada. Essa mensagem eu devo ter ministrado umas 3 vezes aqui, mais umas 2 passeando por aí. Então falta mais umas 9 vezes aí para ela ser afinada, para arrancar bastante óleo de dentro dela. Mateus capítulo 14, verso 22 em diante. Mateus 14, 22 em diante. Quem achou, diga amém. Diz assim o texto da minha tradução. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e a passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E, despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre as águas. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tem bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Então, estando já no outro lado, chegaram à terra de Genezaré. Reconhecendo os homens daquela terra, mandaram avisar toda a circunvizinhança e trouxeram-lhe todos os enfermos. E lhe rogavam que ao menos pudessem tocar a orla da sua veste. E todos os que tocavam ficaram sãos. Amém. Eu acho que você já ouviu muitas ministrações em cima desse texto. Até quem não é leitor da Bíblia já ouviu falar um pouco sobre essa perícope bíblica, sobre esse texto, sobre Jesus andar por cima das águas. Ele é muito falado, muito pronunciado. Ele é um texto muito forte, muito aplicável ao nosso coração, que ele, com muita facilidade, você aplica ele à nossa realidade, trazendo tipologia, trazendo analogias, trazendo formas comparativas, para acender o nosso coração e ver o quanto o Senhor é conosco na base bíblica. O que está acontecendo em Mateus capítulo 14? Depois que Herodes manda decapitar João Batista, por causa de Herodias, que era esposa de Filipe, um dos reis daquela região, então João Batista naquela época havia denunciado um adultério, publicamente na face de Herodes. Falou: não é lícito se deitar com a esposa de teu irmão.
E Herodes então aquieta seu coração, mas manda prendê-lo. Mas Herodias guarda aquela raiva em seu coração por aquilo que ela foi acusada, que realmente ela praticava. E um belo dia Herodes vai dar uma festa para os seus súditos, e Herodias participa, e a filha de Herodias, Salomé, com a sua sensualidade, com a sua capciosidade, ela vai agora fazer uma dança do ventre na frente do grande rei. Aquilo aguça as testosteronas de Herodes. Ele chama a menina para perto e diz para ela: até metade do teu reino se dará. Pede o que queres. E ela então guarda em silêncio e diz: eu vou falar com a minha mãe, vou ver o que minha mãe me ajuda a escolher. E quando ela vai abrir o coração para Herodias, Herodias diz assim: não queira a metade do reino, mas peça a cabeça de João Batista. Quando Salomé dá essa palavra a Herodes, Herodes se entristece, porque gostava de João e sabia que ele era um homem respeitado, um homem de Deus. Depois disso, então, ele manda decapitar João Batista e coloca a cabeça dele numa bandeja e entrega a Salomé, e Salomé entrega a sua mãe Herodias. Quando isso acontece, os discípulos de João Batista pegam o corpo e vão sepultá-lo. Depois de sepultar, chorar sobre o corpo, eles vão anunciar a Jesus. Quando Jesus fica sabendo disso, Jesus estava em Nazaré. Ele vai agora navegar em direção a Betsaida, num lugar deserto. E ele vai desejar ficar sozinho por um tempo, talvez para pensar sobre o seu primo, a qual ele tanto amava, que era um cumprimento da palavra de Isaías, de que João Batista seria aquele que prepararia o caminho do Senhor, a voz que clama no deserto. Quando Jesus vai navegando com os discípulos e chega em Betsaida, numa região sem ninguém, numa região desértica, as multidões ficam sabendo. E 5.000 homens, mais mulheres e crianças, talvez 15, 20 mil pessoas, começam a costear o lago de Genezaré, o mar da Galileia, ou o mar de Tiberíades, que é a mesma coisa, e eles vão então caminhar de 7 a 9 quilômetros e vão encontrar Jesus naquele deserto. Quando Jesus vê a multidão chegando, talvez 2, 3 horas da tarde, Jesus se compadece delas. E eles fazem uma fila e Jesus começa a curar as pessoas que lá estavam. Terminadas as ministrações de cura, a multidão está com fome e um dos discípulos diz: mestre, despede a multidão, porque eles estão com fome, aqui não tem padaria, não tem lanchonete, não tem nada, não temos dinheiro para dar de comer. E Jesus então faz o milagre, dizendo: dá vocês mesmos de comer. E ele pega 5 pães, 2 peixinhos, dá a graça, multiplica, e você conhece a história. E aí depois desse momento, ele vai agora despedir a multidão. Quando ele começa a despedir a multidão, Jesus, diz a Bíblia que Jesus compeliu, empurrou os discípulos. A palavra compelir significa forçar, empurrar, obrigar. Talvez os discípulos, alguns historiadores dizem que os discípulos, olhando para o templo, vê as nuvens se fechando e sabia que aquela noite seria uma noite de tempestade. Mas mesmo assim, Jesus empurra, força eles para entrar no barco e passar para o outro lado, e Jesus ficaria ali em Betsaida, subiria a montanha e tiraria um tempo de oração. Interessante que a ordem de Jesus para ir para o outro lado, com certeza, haveria do outro lado coisas novas, ou algumas coisas que Deus queria fazer e mostrar para os discípulos do outro lado de lá. Então Jesus quer e deseja que eles naveguem para o outro lado, em Genezaré, porque lá em Genezaré existiria novas experiências que o Senhor queria dar para eles. E aí, debaixo desse pano de fundo, eu libero o tema da minha mensagem hoje à noite, que é vivendo um novo ciclo. Vivendo um novo ciclo. A nossa vida é feita de ciclos. A nossa vida, ela é feita de etapas. Se você parar para pensar, você vai picar a sua vida em várias etapas. Lembra quando você estudou, eu estava lembrando hoje de manhã, quando eu estudei na primeira série aqui no Lázaro, professora Sueli, não sei nem se ela é viva ainda, eu acho que sim. Ela me deu aula no primeiro ano. E eu lembro que no primeiro ano, aprendendo a fazer a letra J, o E, os 2 Fs, bonitinho ali, para aprender a escrever o meu nome, eu tinha uns melhores amigos naquele lugar. Porém, passamos para a segunda série. E aí aqueles melhores amigos, um vai para a segunda A, outro para a segunda B, outro para a segunda C. Daqui a pouco você esquece daqueles amigos da primeira série e você cria outros amigos da segunda série. E aí eu estudei com a dona Lourdes, né, na segunda série. E tive os meus amigos ali. Depois passei para a terceira série. E aí a dona Eli Quitza, hoje dona do Objetivo,
me deu aula na 3ª série. E aí eu passei para a 4ª série. Então a cada ano que eu passava de ano, você tinha novos amigos ali que você convivia dentro da escola, e você tinha uma etapa ali de criar apelido, de zombar de alguém, deixar alguém zombar com você, fazer bullying com alguém fazer bullying com você. Na época não era, né, tão grave assim, ou era, mas você não ligava, quem podia mais chorava menos, e você inventava apelido para os amiguinhos ali, os amiguinhos, né, inventavam apelido para você, de vez em quando algumas briguinhas que você batia ou apanhava no final da escola, ou dentro da escola, e aí você tocava a vida, né, cantando o hino nacional, o hino de São Paulo, o hino da cidade, todo bonitinho, e assim era a nossa rotina. Passou aquela etapa, aí veio um período de ginásio, em que eu fiz o Vista Alegre. Depois eu vou fazer técnico de contabilidade, também no Vista Alegre, mas à noite, um pouco de magistério também. Então a vida ela vai passando, e você vai tendo etapas e ciclos, que você vive, desfruta, depois você solta aquilo, transita até chegar um novo ciclo, você vive aquilo, aí você dá tchau para aquilo, você transita para um novo ciclo, e aí você vive aquilo, desfruta daquilo, você dá tchau para aquilo, transita para o outro estilo de vida, e assim vai, e você vai crescendo, ampliando, e a cada ciclo de vida, você vai construindo o homem que você é, você vai construindo a mulher que você é, você vai construindo a personalidade sua, você vai definindo o seu caráter, e Deus vai construindo em você a revelação dele em você. Era isso que estava acontecendo aqui com os discípulos. Os discípulos já sabiam que Jesus era o Filho de Deus. Eles já tinham essa informação, já tinham bagagens de experiência, mas o Senhor queria levá-los a algo a mais, para aumentar o nível de convicção, para aumentar o nível de força, para aumentar o nível de revelação, para que eles pudessem entender com mais profundidade quem era o Senhor na vida deles. Então a minha mensagem hoje é vivendo um novo ciclo. E eu separei 7 coisas que aconteceu com eles nesse texto. Nós vamos trabalhar esses 7 tópicos rapidamente, para você entender com muita facilidade. Quem já me viu ministrar nessa palavra, vai saber alguns tópicos. Alguns eu acrescentei, melhorei cada vez cada um deles, ampliei a compreensão de cada um deles, para nós aqui sabermos aplicar isso para a nossa vida. Então Jesus, no versículo 22, ele vai compelir, empurrar, entre no barco. E ele, não, Jesus, vai vir tempestade, entre no barco. Mas você não vai com a gente? Eu não vou, eu vou depois. Entrem no barco. E Jesus empurra eles não queriam. Por que eles não queriam? Porque talvez eles pegaram amizade com muitas pessoas ali na multidão. Em Betsaida estava muito bem, era um lugar deserto, cheio de amigos, pessoas comemorando as suas curas, os seus milagres, sinais, prodígios, as maravilhas, a multiplicação de peixe, pessoas com cestos cheios, pessoas ali com as marmitas estruturadas, cheias de comida e com a barriga cheia, para viver muito bem naquele momento ali. Mas o ciclo acabou. O que tinha para fazer ali já estava feito. Era tempo agora de mudança. E geralmente, quando estamos fazendo alguma coisa que gostamos, no lugar que gostamos, nós não queremos sair daquele lugar. Nós queremos ficar ali, estabelecer tenda ali e manter aquela vida ali, porque nós gostamos de estabilidade. Eu gosto de estabilidade. Como é bom você ter uma vida estável. Como é bom você ter o seu salário caindo certinho, quinto dia útil, dia 20, quinto dia útil, dia 20, quinto dia útil, dia 20. Como é bom você ter uma estabilidade. Ou você que é empreendedor, você poder mexer os seus empreendimentos, você fechar no azul todo mês, ou se caso tiver um vermelho, você ter um estoque financeiro que te salva pela organização da sua administração. É muito bom nós termos segurança. Mas Jesus agora está empurrando eles para um tempo de insegurança. Mas esse tempo de insegurança provocaria um crescimento, uma expansão, uma dilatação na espiritualidade e na alma deles. Então, a primeira coisa que eu aprendo sobre quando Deus quer me levar para o novo ciclo, Ele me empurra para o barco. Ele fala, despeça das pessoas. Larga esse lugar, larga essas pessoas. Mas por quê? Porque esse lugar não faz parte daquilo que eu quero fazer com você lá na frente. Essas pessoas não vão servir para aquilo que eu quero fazer com você lá na frente. Então o Senhor empurra eles para os barcos, para que eles possam ir para o outro lado, porque Deus tinha algo novo para resolver com eles do lado de lá. E já nesse início de mensagem, eu já faço uma aplicação para a tua vida. Você tem choramingado, você tem se entristecido por pessoas que têm te abandonado, pessoas que não querem mais andar com você, pessoas que têm se afastado de você, e Deus está dizendo, deixa elas,
Solte elas, porque elas não cabem no projeto que eu tenho para vocês do outro lado de lá. Despeça elas, saia disso, entre no barco, saia da terra firme, entre na oscilação de algo inseguro, mas que eu sou contigo, para que você comece a viver coisas novas e diferentes que eu tenho para a tua vida. Louvado seja Deus. Às vezes você corre atrás de uma coisa que Deus quer arrancar de você, e Deus está falando, solta. Ah, mas eu amo esse carro, solta. Ah, mas é o meu amigo de infância, solta. Ah, mas é o lugar que eu quero, solta. Deus está dizendo, sai de Betsaida. A palavra Betsaida significa casa de pesca. Ou seja, lugar de pesca é um lugar de prosperidade. Muitos peixes. Sai daí. E vai para um outro lugar que eu quero te mostrar. Gênesis 12 também da mesma forma. O Senhor diz para Abraão, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para uma terra que te mostrarei. Farei de ti uma grande nação. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. E diz a Bíblia que Abraão saiu e obedeceu ao Senhor para algo novo que Deus tinha para a vida delas. É possível que você está aqui hoje à noite, ouvindo a minha ministração, e já começando a fazer uma aplicação na tua vida de algumas coisas que está acontecendo com você, e você não está entendendo nada. E Deus está dizendo, eu estou te levando para uma próxima fase. Eu estou te levando para um próximo nível. Eu estou te levando para um novo projeto. Algumas pessoas cabem nele, mas outras não cabem. Então desperte daqueles que não cabem e abrace aqueles que cabem e vai navegar para o outro nível, aonde eu tenho algo preparado de experiências para vocês daquele lugar. É um novo ciclo. E nós precisamos aprender isso. Talvez os melhores amigos continuarão sendo amigos, mas não serão muitos companheiros. Talvez tenha lugares que você frequenta que Deus está falando, eu não quero mais que você frequente aquele lugar. Sim, mas eu gosto. Não. Talvez tenha maneirismos que Deus quer corrigir em você, falando, não quero mais que você seja assim. Mas Deus, por quê? Porque eu tenho um novo ciclo. Isso não cabe mais em você. Então, como nós desejamos, ou o Senhor nos impulsiona para um novo ciclo, Ele faz a gente despedir as multidões. Solta, dá tchau. Não, meu cara é legal, eu dei pão para ele ali, servi ele, o cara pegou uma gratidão comigo, quer conversar, quer que eu vou jantar na casa dele, ele quer me conhecer melhor, a gente trocou o celular, o WhatsApp, solta. Vamos embora para o outro lugar, que eu tenho algo diferente lá. Como é bom estar perto da multidão. Como é bom viver a multiplicação de pães. Mas terminou o ciclo de Betsaida. Ficar ali vai criar monotonia, chatice, rotina. Ficar ali vai criar um marasmo na sua alma. Ficar ali vai dar tédio para você. Você tem que soltar. E quando você entende que é Deus te empurrando, você precisa obedecer. Sai da terra firme. Entra no barco. E começa na oscilação da transição a navegar para a direção que Deus tem para a tua vida. Então, a primeira lição do texto. Entre no barco. Segunda lição do texto, versículo 23 vai dizer, e despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Talvez 5 horas da tarde, eu deduzo 5 horas da tarde. Jesus sobe na montanha, os discípulos começam a navegar. E 5 horas da tarde, Jesus vai começar a orar a Deus, ao Pai, lá em cima do monte. As multidões vão embora, Jesus sobe o monte e os discípulos entram no mar. E ele vai começar a orar, talvez umas 5 horas da tarde. Versículo 24 vai dizer, entretanto, o barco já estava longe. Longe de onde? Longe de Betsaida. Por quê? Porque eles aplicaram o segundo princípio para criar uma transição para o novo ciclo que Deus tem para a gente. E qual é? O ato de remar. O ato de remar. Remar significa se esforçar para ir para a direção que Deus te quer. Deus falou, eu quero vocês em Genezaré. E você senta no barco e fica assim. Não, o barco não vai sozinho. Você tem que remar, se esforçar. Até a direção que Deus tem para a tua vida, você precisa se esforçar. Ou seja, remar é cooperar com Deus na direção que Ele tem para você. Eu vou repetir. Remar é se esforçar e cooperar com Deus
naquilo que Ele tem para você. Meu filho, eu quero te levantar como um grande cantor, tá bom? Vou me esforçar e fazer aula de canto. Meu filho, eu quero te levantar como um grande pregador, tá bom? Então vou me esforçar, estudar a Bíblia. Meu filho, eu quero te levantar como um grande pastor, então vou me esforçar e visitar as pessoas, orar pelas pessoas. Eu vou te levantar como um grande empresário, então vou aprender sobre gestão. Ou seja, quando você vai na direção que Deus delimitou para você, você está remando naquela direção. E os discípulos obedeceram certinho, porque a parte A do versículo 24 vai dizer: entretanto o barco já estava longe, a muitos estádios da terra. Por quê? Porque eles pegaram o remo e remaram, e em cada abraçado no remo, a musculatura ia se fortalecendo, a cada remada, o interior deles ia se forjando, a cada remada, o psicológico deles estava sendo construídos, porque o que Deus tem do lado de lá, não é só uma vitória, mas no processo, já começa a transformação do teu caráter. Às vezes, algo novo não está lá em Genezaré. Às vezes algo novo está no mar, no processo. Uma coisa bem simples e barata aqui. Talvez não tão barata. Às vezes você compra aquela geladeira em 12 pagamentos das Casas Bahia, loja 100, Magazine Luiza. E gente, mais gostoso do que ver a geladeira em casa é pagar parcela por parcela. É ou não é? Falta 3. Falta 2, e você junta 50 em 70, falta mais 100 para dar os 170, não, agora entrou mais 20, 90, falta mais 80 por 170 da última parcela, daqui a pouco você paga a última, você fala, que delícia, foi tão gostoso o processo, que agora eu vou entrar mais 12 do fogão, e você vai. Você nem liga mais para o fogão, mas você gosta do processo. É o prazer ali parece que mexe com a dopamina, esses desafios. Então remar é o esforço para ir na direção que Deus quer entregar para você. Remar é você cooperar com Deus naquilo que Ele quer para a tua vida. Tem irmãos, já ouvi falar, que tem pessoas que ficam, se Deus quiser me usar, Ele que me pegue, eu não vou dar lado. Custa você remar na direção dele. Quando Jesus morre, naquela sexta-feira, 2 discípulos abandonam o ato e a obra e vão para Emaús. E no caminho de Emaús, Jesus aparece para eles. No domingo. E ele, você não sabe de nada, você não sabe o que está acontecendo, né? Mataram o Senhor, tal. E ali Jesus começa a conversar com eles. Eles não sabem quem é. Daqui a pouco na ceia, ali dentro de Emaús, eles descobrem, é eu, Senhor. E eles somem. E eles voltam para Jerusalém. Porque havia uma ordem de Deus, ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ou seja, caminho de Emaús era a direção errada. Tinha que ficar em Jerusalém. Então temos que cooperar com o Senhor. O Senhor coopera conosco e nós cooperamos com Ele. Ainda que o desejo dele para nós é Genezaré, e eu preciso entrar no barco, e eu preciso remar. Qual é o seu esforço daquilo que Deus tem para a sua vida? Você tem se mexido para ir na direção daquilo que Deus planejou para você? Ou você fica parado, esperando Jesus toda a vida compelir você? Vai mula, vai. Não, você tem que remar. Então, só para ficar bem didático, olhe para a pessoa que está ao teu lado e diga para ela, irmão, quer viver um tempo novo? Entre no barco e pegue no remo. Terceira lição do texto, versículo 24 ainda. Estava longe a muitos estádios da terra. E diz a Bíblia, vírgula, açoitado pelas ondas. As ondas começaram a bater no barco. O chamado marolas. E o barco em cima, e o barco embaixo. E o barco em cima, e o barco embaixo. E isso mais ou menos umas 3 horas da manhã. 2 horas da manhã.
Você com sono, 2, 3 horas da manhã. Ninguém olha assim, olha, está levantando uma onda. Não, não tinha, não dava para ver. O tempo fechado, nem a lua aparecia. Eles enxergavam alguma coisa quando dava aquelas trovoadas de raio. Aí dava aquele clarão no meio do mar. Depois apagava. Então o barco inclinava assim, falou, para ver uma onda desse lado. E o barco vinha. Daqui a pouco o barco direitava. Daqui a pouco o barco inclinava. Opa, a onda está vindo desse lado agora, segura! E eles seguravam e o barco vinha para cá. Ou seja, as ondas que levavam o barco para cima, para baixo. Para cima, para baixo. Ou seja, nesse ciclo que Deus tem para a sua vida, você vai ter que enfrentar as ondas. Ah, para cima, tá tudo bem. Ah, tá tudo mal. Ah, eu tô cheio de fé. Ah, eu tô quase desviando. Ah, mas tô feliz da vida. Ah, mas tô chateado. Ou seja, as ondas é as oscilações da tua alma no período de transição e incerto da tua vida. Não é porque Deus falou que aquela é a direção que vai ser tudo mil maravilhas para você. Não. Às vezes, pelo fato de Deus falar, a situação piora. Às vezes a direção de Deus é mais difícil do que a tua, que você quer criar. Mas é a dele que vai construir revelações do teu coração. Então vai ter que enfrentar a onda. É a terceira lição do texto. Enfrente as ondas, os altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos, no mar da vida. No mar dos desafios, nas transições da vida, sempre teremos altos e baixos, altos e baixos. Eu sei que você é uma pessoa feliz, mas tem dia que a tristeza te pega. Eu sei que você está aí, às vezes com a conta bancária cheia, mas de vez em quando falta dinheiro para alguma coisa. Eu sei que seu casamento é uma bênção, mas de vez em quando vem cada desafio no relacionamento de marido e mulher. Claro, não de vocês, no nosso, não. Então note que as ondas, que são as oscilações da transição, fazem parte da vida. Tem dia que vocês entram aqui, eu sei que está tudo bem com vocês, mas tem dia que vocês entram aqui e olham no rosto de vocês e falam, não está bem, está tudo mal. Mas isso não pode impedir a sua navegação. Isso não pode fazer você parar do caminho que Deus tem para você. Isso não pode fazer você travar em direção à nova decisão, à nova direção, a um ciclo novo que Deus tem para a tua vida. É desafiador viver coisas novas. É desafiador viver coisas novas. Às vezes está lá em cima, não, Deus é comigo. Daqui a pouco, Deus colocou eu numa enrascada, né? Quem mandou eu ouvir o Senhor? Daqui a pouco, não, Deus está comigo, vai dar tudo certo. Quando o barco subia lá em cima, eles tinham uma visão de tudo à sua volta. Quando o barco descia lá embaixo, no pé das ondas, eles só viam águas ou a escuridão. Daqui a pouco as ondas levavam o barco para cima, eles tinham uma visão de águia. Daqui a pouco as ondas para baixo, a sensação de que eles seriam engolidos. É cada uma que a gente passa na direção que Deus quer nos levar. Mas era a ordem de Jesus, passemos para o outro lado. Foi Ele que me empurrou para vir para cá. Você acha que eu queria ser pastor? Não, queria ser empresário. Eu queria ganhar dinheiro, casar com uma mulher bonita, ter uma boa família. Casei com uma mulher bonita, ter uma boa família. Só não virei empresário. Você achou que eu ia falar diferente, né? Eu tenho juízo, irmãos. Não. Não, eu gosto de pregar, mas pastor, não, vai para Batista, vai, sim senhor, rapaz senhor, vai, e vamos. Às vezes as oscilações criam momentos duvidosos na nossa vida, é as ondas. É possível você estar aqui hoje à noite e viver nessa oscilação, vou ou não vou, vai ou não vai, e aí, decido ou não decido, avanço ou não avanço, invisto ou não invisto. São situações que você precisa decidir no meio das ondas da vida. Ah, não, mas o governo está bem. Não, agora o governo está mal. Não, as taxas de juros aumentou. Deixa quieto, não vamos financiar não. Não, as taxas de juros baixou, vamos financiar. E você vive essas marolas que dificultam uma decisão convicta.
mas foi o Senhor que te colocou nisso. Para mostrar que você não deve decidir conforme as ondas, mas decidir conforme Ele decidiu para você. Então, a terceira lição do texto é: enfrente as ondas. A quarta lição do texto, ainda versículo 24. Depois de açoitado pelas ondas, vírgula, porque o vento era contrário. Você pensa que vai aparecer muita gente para te ajudar naquilo que você quer fazer? De vez em quando vai aparecer gente, mas forçando contra. São os ventos contrários. Vento contrário é alguém indo contra. Vento contrário é situação que não dá certo. Vento contrário é o inferno que vem contra você. Vento contrário é tudo aquilo que se levanta contra a direção de Deus na tua vida. E às vezes o vento contrário é mais forte que você. Você rema 1 metro, o vento empurra você 2, 3 para trás. Você rema mais 1 metro e o vento empurra você 2, 3 para trás. E você tem que continuar, porque a ordem dele é o lado de lá. E nos períodos de vento contrário, é mais negativo que positivo. Dá mais errado do que certo. Nos períodos de vento contrário, quanto mais você se esforça para ir para frente, mais para trás você anda. Mas sabe de uma coisa? Continue se esforçando para ir para frente. Porque se você olhar matematicamente, você rema 1 para frente, volta 5 para trás. Mas você não voltou 5, você voltou só 4, porque 1 você ganhou. E aí você rema mais 1 metro, e aí empurra mais 5 para trás. Agora já não é 9 para trás, é só 8, porque 2 você está na frente. E Deus tem visto esses esforços e vai começar a multiplicar esses pequenos esforços na direção do vento contrário. Porque a ordem dele é avançar para o outro lado de lá. É possível você estar encarando o ciclo de algo diferente e algumas coisas não estão dando certo na tua vida. Você luta muito, colhe pouco. Luta muito, colhe pouco. Luta e pega o seu salário de 1.200 e a dívida é 2.000. Aí você vai, mamãe, que peguei mais 1.200 esse mês e a dívida é de 3.000. E agora você vai e peguei mais 1.200 e a dívida aumentou para 5.000. E você vai lutando, patinando na esperança de azular alguma coisa. É vento contrário. Faz parte do processo. O apóstolo Paulo, na segunda viagem missionária, ele queria pregar na Ásia Menor. E a Bíblia diz que o Espírito Santo o impediu. Ele tentou de novo, o Espírito de Jesus o impediu. E na terceira vez o Senhor aparece para ele em sonhos que a direção era a Macedônia. Mas há um outro texto que Paulo vai dizer que existe algum lugar que ele queria ir, que o diabo o impediu. Já pensou? Eu quero fazer a obra numa direção e o diabo fala, não vai! E o diabo vence algumas batalhas contra você? Está no texto. Estuda a palavra, você vai ver isso muitas vezes. O diabo às vezes consegue matar pessoas. Existem vezes que o vento contrário é mais forte que você. Existem momentos que a tempestade é muito maior do que você. Você é um Davi perto de Golias. E se não for pela mão de Deus, a sua vida não vai. Mas a direção é, eu quero que você passe para o lado de lá. Enfrente os ventos contrários. Só para ficar mais didático, diga para a pessoa que está ao teu lado, ei, irmão, quer viver um tempo novo? Enfrente as ondas e os ventos contrários. Quinta lição do texto, versículo 25. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. Quarta vigília da noite é entre 3 e 6 da manhã. 3 horas e 6 horas da manhã. Que hora Jesus começou a orar? Eu acho que umas 5 horas da tarde, uma dedução minha. Que hora Jesus desceu para ir atrás deles? Talvez umas 3, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã. Então Jesus ficou 12 horas orando. Orando o quê? Talvez buscando consolo pela morte de João Batista. Não sei, uma ideia.
talvez orando a Deus para repor, para passar o luto, a dor do seu primo, que havia sido morto por Herodes, que preparou o caminho para ele, que asfaltou a estrada para Jesus entrar triunfantemente na história e começar a ministrar. Jesus agora se levanta. E ele agora vai descer o monte, entrar na praia de Betsaida e vai pisar na água. E algo que eu não falei hoje cedo, mas já falei nessa ministração. Quando você pisa na água, automaticamente a lei da gravidade física te puxa para baixo. Pisou na água, você afunda. Por mais magrelo que você seja. Por mais que você tenha o corpinho do Mateus, está tocando violão aqui. Afunda. Mas Jesus, depois de 12 horas de oração, 50% do dia buscando a Deus. Quando ele pisa na água, a força da gravidade física puxa para baixo. Mas como ele orou 12 horas, a força da gravidade celestial puxa o espírito para cima. Quando ele pisa na água, ele começa a se equilibrar em cima das águas. E ele vai andando. Pau, pau. E as ondas? A onda veio. Pau, pau, pau. E está andando. Daqui a pouco, versículo 26. Os discípulos estão enxergando nada. Mas daqui a pouco um negocinho longe, branco, está chegando. E ele... Daqui a pouco um homem, com um roupão branco, andando por cima das águas. Ah, irmão, não dá para ler essa passagem sem se lembrar do Scooby-Doo. Não dá. Não dá para ler essa passagem e deixar de imaginar o Scooby-Doo e o Salsicha. Viram o homem por cima das águas. E ao vê-lo, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. Ou seja, eu não sei quem é esse cara que gritou um fantasma, mas ele contagiou o barco. Fica quieto, se for para falar besteira e botar medo no coração dos outros. Fica com o seu medo quieto. É um fantasma, é um fantasma. Ele gosta de apavorar todo mundo. Fique você com o seu pavor. Fique passando o seu pavor para os outros. Ah, estou com medo, estou com medo. Ei, estou com medo. Você não está com medo também? É, porque eu estou com medo. Não, você tem que estar com medo igual eu. Então, nós dois estamos com medo. E você também precisa ficar com medo, Romildo. Não, eu quero que nós três ficamos com medo. É um fantasma! Guarde os seus medos para você e administre o seu coração. Eu não sei quem foi, mas alguém falou: é um fantasma! E os 11 discípulos, e gritaram. Ali, aquilo que era medo se transformou em pavor. E eles iriam se suicidar se jogando para fora do barco. Quinta lição do texto. Quer vencer a transição do ciclo para viver algo novo? Você precisa aprender a lidar com os seus medos. Toda transição dá medo. Dá medo mudar de emprego. Dá medo construir, estou construindo agora, dá medo. E se eu for ouvir aqueles falam fantasma, ou seja, o saco de cimento subiu, é fantasma. Aumentou o ferro, a mão de obra está cara, você para. Não, 200, pá, compra ferro. Não, sobrou 100, 3 sacos de cimento, 2 sacos de cimento, 8. Não, agora sobrou 500, dá para o pedreiro para fazer mais esse pedacinho. E vai de tijolo a tijolo, até conseguir chegar no ciclo que Deus desejou que você chegasse. Tem que entrar. E eu fiz um projeto de casa de rico, com conta bancária, com nível de dinheiro de pobre. E vamos para frente. É ir para São Paulo com 10 litros de gasolina, mas vai, banguelando. Então tem que enfrentar os seus medos. Tem que encarar os medos. Quando Jesus vê o pavor no coração deles, 3 coisas Jesus liberou para eles. Ele disse o quê? Tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. 3 remédios para você dominar o seu medo. Seja animado mesmo com medo. Eu estou com medo, mas estou animado. Mas estou com medo, mas estou animado. Mistura e vai. Mesmo com medo. Não, sabe quando você tem medo de alguma coisa? Não, vai, tem cachorro, né?
né? Você está com medo, mas está animado. Não, mas eu quero entrar. Tem cachorro? Pronto, o ânimo já empurra você um pouco para frente. Segunda coisa, sou eu. Jesus se identifica para que eles entendam que o motivo do medo não deve existir. Não tenha medo. Não é fantasma. Sou eu. Ou seja, olhem direito. Aquilo que te traz medo pode ser a solução chegando perto de você. Às vezes, aquilo que te amedronta pode ser aquilo que vai te ajudar. É o fantasma? Não, não, é o auxílio, é a ajuda. Às vezes nós somos tão gato escaldado, que você está tão acostumado com as pessoas maliciosas e malandras se aproximar de você, tirar de você, sugar a tua vida, que qualquer pessoa que se aproxima de você, fala, acho que quer meu dinheiro, não quer dinheiro emprestado, né? Quando a esmola é muito, o santo desconfia, e você fica preocupado. E às vezes, aquilo que você está vendo que é um fantasma, é uma solução para a tua vida. Então Jesus fala, primeiro, tem bom ânimo. Segundo, sou eu. Não é problema, é uma ajuda. Ou seja, no momento do medo, aquilo que te traz medo, você precisa parar, pensar, ser sensato. Eu devo ter medo daquilo que eu estou tendo medo? É uma administração psicológica. E a terceira coisa, não temais. Não temer não é eliminar o medo do coração. Não temer é administrar o medo dentro de você. Não dá para parar de ter medo. Um dia não teremos mais medo, mas ele ainda existe. Então, se ele ainda existe, eu preciso administrá-lo. Você dá medo dos fechamentos financeiros dessa igreja, mas, opa, calma, vamos lá, mais um mês. Acabou? Mais uma prestação no terreno. Opa, tá aí o homem que recebe. E vai. Não veio cobrar a gente não, né? Tô brincando. Tá tudo em dia, né, Laírton? Note que às vezes dá medo. E você tem que administrar o medo. Tenha bom ânimo. Sou eu, ou seja, olhe para aquilo que você está tendo medo, para ver se realmente é motivo de medo. E administre o medo, não temas. Então, 3 coisas nesse tópico, que são subtópicos para a tua vida. Pastor, eu quero aprender a lidar com meus medos. Primeiro, seja animado. Segundo, preste atenção naquilo que está te dando medo. Talvez não é motivo de medo, é uma ajuda. E terceiro, administre o seu medo. Não temas. Aí você encosta no Divar. Divar, qual é a palavra para hoje? Não temas. Divar é expert nessa palavra. Você sabia que na Bíblia está escrito 366 vezes a palavra não temas? Segunda-feira, não temas. Pastor, e terça-feira? Não temas. Ai, quarta-feira não é fácil. Não temas. Quinta-feira, não temas. Sexta, não temas. Sexta-feira 13, não temas. Sábado, não temas. E domingo, não temas. E segunda-feira, de novo, não temas. E janeiro, não temas. Fevereiro, não temas. Março, não temas. Abril, maio, junho, julho, não temas. Agosto, setembro, outubro, o mês do Halloween, não temas. Pega o Harry Potter, a espadinha dele, pá, quebra e fala, vai aceitar Jesus, Harry Potter. Não temas. Só que o ano tem 365 dias. Pastor, por que um a mais? Porque Deus sabe que do bissexto, você precisa de um dia a mais. Não temas, mais um dia. Quinta lição do texto. Desculpa, sexta. Versículo 27, mas imediatamente Jesus disse, tenha bom ânimo, sou eu, não tem mais. Respondeu Pedro, se és tu, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem Pedro. E descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Versículo 30, reparando na força do vento. Ou seja, sexta lição, não tire o olho do foco. Não tire o olho do foco. Quem é o foco, irmãos?
Jesus. As coisas estão indo contra, olha para ele. Ah, tá tudo desabando, olha para ele. Tá tudo dando errado, olha para ele. Pedro desce do barco e começa a andar em direção, olhando para Jesus. Mas o problema é você reparar na força do vento. Reparou o vento, você submerge. Quando você tira o olho de Jesus, você cai, você afunda. Quando você tira o olho de Jesus, você é destruído, ou você é fadado ao fracasso. Recalcule o seu olhar, foque nele e se levante para continuar. Não pode tirar o olho de Jesus um segundo. Lamentações capítulo 3 diz que a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã. Se Deus piscar, o diabo te pega. Mas o salmista vai dizer que Deus não tosqueneja. Ou seja, Deus não pisca. Se ele piscar, o diabo velozmente te pega. Mas Deus está sempre olhando para você. Sempre olhando para você. Para não deixar o diabo te pegar. Já que Deus está sempre olhando para mim, eu também vou cooperar com Ele, olhando sempre para Ele, sempre para Ele. Ah, mas o vento, sempre para Ele. Ah, mas coisa está dando errada, sempre para Ele, sempre olhando para Ele. Ah, mas a economia, ah, mas o Hugo Chaves, ah, mas sempre olhando para Ele, sempre olhando para Ele, sempre olhando para Ele. Por que estamos de pé ainda? Porque nós olhamos para Ele. Por isso que você não foi destruído ainda. Porque o seu foco é Ele. Senão você já nem nessa terra você estaria mais. Olhe para Ele. Não olhe as circunstâncias. Não dê moral para as circunstâncias. Todo dia as pessoas querem mostrar a circunstância. Todo dia elas querem explanar alguma coisa que é fora de Jesus. E aí, vamos, Deus está mandando. Não, mas precisa ver, né? Não, porque de acordo aqui com a... Não, se Ele está mandando, o olhar é nele. E acabou. É com Ele, é com Ele. Então é com Ele. Então a gente vai. Na transição de viver um novo ciclo, você não pode tirar o olho dele. Não olhe para a circunstância do casamento, não olhe para a circunstância da vida financeira, não olhe para a circunstância da criação de filhos. Não, às vezes minhas filhas querem desandar. E a Bia, e a Camila, e aí o Miguelzinho. Deus, meu olho está em ti. E aí eu reivindico a palavra. Mateus 6,33 está escrito: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Eu estou cuidando do que é teu, cuida do que é meu. E Deus mandou um anjinho, e pá no Miguel, pá na Camila, e pá na Bia. Daqui a pouco acerta, e a família vai nos trilhos de novo. Ai de mim, se parar de olhar para ele. Despenca tudo, porque eu sou o pilar da minha casa. Não é a esposa? Não, sou eu. Eu puxei para mim essa responsabilidade. O líder espiritual da minha casa sou eu. Eu sou o pilar espiritual da minha casa, e ela tem que me ajudar. Olhando para ele, a vida vai. Sempre. Então, foco em Jesus. Pedro, reparando na força do vento, afundou. Mas mesmo afundando, deu tempo dele clamar. Pastor, acho que eu estou afundando, fique tranquilo, dá tempo de você clamar. Ele vai estender a sua mão, puxar você para cima de novo, e a sua navegação vai continuar para a glória de Deus Pai. Quando Pedro afunda, e segurando a mão, fala: homem de pequena fé, porque duvidaste? Como a dúvida atrapalha, como a dúvida estrova. Tiago capítulo 1, versículo 5, se algum de vós necessita de sabedoria, peça para Deus, que nada lhe impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, não duvidando. Porque o homem que duvida é semelhante a uma onda agitada pelo vento no mar. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Quem duvida muito, ele é inconstante. O inconstante afunda.
para de ser inconstante, para de ser bipolar, para de ter duas facetas, para de querer uma coisa e outra, uma coisa e outra. Olha para Ele, para você ter os passos firmes na sua direção. E a 7ª e última lição. Depois que Jesus salva Pedro, versículo 32, subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Quando você vai vendo os acontecimentos anteriores da Bíblia, eles vão falando: ele é filho de Deus. Mas depois dessa experiência, eles vão falar: verdadeiramente ele é filho de Deus. O que aconteceu aqui? Elevou o nível de convicção do coração. Elevou a autoridade dentro deles. Houve um crescimento espiritual. Houve uma dilatação de visão. Houve um expandir de olhar místico. Houve uma amplitude em quem Ele é. Ver Jesus andando por cima das águas, afundar, ter a mão segurada, subir para o barco, ver o vento parar, a onda quietar, elevou o coração deles a tal ponto que eles adoraram, dizendo: verdadeiramente Ele é, Ele é, Ele é. Quando você aceitou Jesus, você dizia: Ele é. Mas agora que você já teve muitas experiências, você fala: verdadeiramente Ele é. Por todas as experiências que você tem com Deus até hoje. Então a 7ª lição é: comece a adorar por causa do aumento da convicção que Ele colocou em você. A cada caminhada, a cada experiência, a cada prova, a cada luta, a cada adversidade, eu vejo Ele na minha direção. Eu não vejo um fantasma, eu vejo Ele na minha direção, se preparando para me acudir no mar, no barco que muitas vezes é açoitado pelas ondas, que o vento é contrário, na direção que eu desejo ir, mas eu sozinho não consigo. Mas quando Ele chega, Ele completa a obra e a navegação continua de forma tranquila e eu chego em Genezaré. A palavra Genezaré significa camarada, do grego genossar. Em Genezaré existe lá os kibbutz. Kibbutz são pequenas aldeias de pessoas ali que agricolamente vão cuidando uma das outras. E quando ele chega em Genezaré, ele opera milagres, sinais, prodígios, maravilhas. Mas na narrativa do texto vai dizer que as pessoas foram até eles e começaram a tocar na hora das vestes. Deixa eu tocar. E tocavam aqui que saia curado. Outro via, tocava aqui que saia curado. A síndrome da mulher de fluxo de sangue pegou em Genezaré. Todo mundo, pá, toca aqui, toca aqui, toca aqui, toca aqui. E ele só esticando o pé, vai, toca aqui, pá, toca aqui, pá, toca aqui. E ele foi, pá, e foi ministrando cura. Só olha aqui o pé, só aqui, ó, sendo curado. Não usou nem as mãos, só o pé, pá. Ronaldinho Gaúcho, pá, cura, pá, toca, recebe aqui, pá, prospera, pá. Ronaldinho Gaúcho. Gostou dessa, né? Os mais santos já não foram muito com a minha cara. Então note que quando dentro do processo da nova direção que Deus tem para mim, Ele me constrói no mar. E quando eu chego na outra terra firme, eu já estou pronto para encarar o processo que Ele tem. A cada ciclo você cresce. A cada ciclo você se torna um homem melhor. A cada ciclo você se torna uma mulher melhor. Você não é mais aquele homem de anos atrás. Você não é mais aquela menina de anos atrás. Você agora é uma mulher. Eu não sou mais aquele pastor de 2006 que assumiu essa igreja. E eu cheguei e falei: vamos gritar em cima do altar. E pregava gritando. O grito ainda tem. Embora o Divar tenha saudade daquele tempo. O tempo vai passando. Vai passando. E Deus de ciclo em ciclo vai te moldando. Vai te moldando. Vai te moldando. Quando eu assumi o pastorado dessa igreja, uma mulher me procurou e falou assim: pastor, eu quero a tua bênção que eu vou sair daqui. Eu falei: por quê? Tudo bem, não tem problema.
porque você é muito moleque para cuidar da minha espiritualidade. E eu falei, tudo bem. Orei por ela, foi embora. 8 anos depois, ela voltou e falou, quero te pedir perdão. Eu falei, por quê? Eu não lembrava mais. Porque eu falei que você era moleque para cuidar de mim. E para não constrangê-la, eu falei, eu acho que eu era moleque mesmo. Não, mas eu que errei. Não, tudo bem, mas eu acho que eu era moleque mesmo. Até para ajudá-la, para não constrangê-la. E a cada ciclo que eu tenho vivido nesse lugar, algumas pessoas têm dado tchau para mim, outras eu tenho dado tchau para elas, e o ciclo está andando. E eu percebo de mar em mar, o Senhor forjando o homem que eu devo ser. O homem que eu sou. E o homem que você é. A cada ciclo que a sua empresa passa, que os seus negócios passam. A cada ciclo na idade dos seus filhos, da sua família. A cada tempestade que você vive. Às vezes até coisa que dá errado na tua vida, dá certo na construção da sua espiritualidade. Eu até falo que quando dá errado, você aprende mais do que quando dá certo. Porque quando dá errado, você olha aonde foram os pontos do seu erro, você corrige e se torna um homem melhor, uma mulher melhor. Então hoje à noite, esses 7 tópicos, talvez seja a realidade da tua vida. Você precisa entrar no barco, despedir de pessoas. Você precisa pegar o remo. Você precisa enfrentar as ondas. Você precisa enfrentar os ventos contrários. Precisa encarar os seus medos. Você precisa olhar o foco para Jesus. E precisa adorá-lo pelo aumento de convicção das experiências que você teve dentro do mar e que não fez você afundar. A cada passo da vida, Deus vai te construindo. Na dor, no sofrimento, nas adversidades. E Deus vai endurecendo, enrijecendo você. Ele não vai te orgulhando, te assoberbando. Ele vai te enrijecendo, te endurecendo, te construindo, te modelando, te arestando. Eu vejo aqui rostos de pessoas que têm cabelo branco e já com a face surrada. Quantas histórias você tem? Eu sei que tem. Eu fico olhando para o senhor Ayrton, a construção de vida desse homem. Fico olhando aqui para a Tereza, esqueci, Marcão, o seu nome. A construção de vida que esse homem tem. Por que não falar do seu Hernando aqui também? O homem está do lado ali do Anderson. O Divar. Um homem de idade, com um espírito jovem. O Divar é mais jovem do que muitos jovens que aqui está. Parece um moleque na presença de Deus. Espírito vivo, alma alegre. Homens que você sentar para tomar uma garrafa de café. Pastor Jovan, gente, o pastor Jovan parece que toda semana as lutas combinam. Vamos bater no pastor Jovan? E o Jovan, não tem mais nada para acontecer. Vê uma bigorna na cabeça, pau, igual no desenho de Pica-Pau. E todos os dias você olha para a cara desse homem e vê um sorriso na cara dele. Pode olhar agora para ele. Duvida ele não está sorrindo. Olha lá. Ah, já quer aceitar Jesus. Entende? Não desista. O Senhor vai colocar você. Eu vou usar essa. Não é bem isso, mas só para forçar a barra. Deus vai colocar você em cada enrascada. Mas Ele é responsável pelas enrascadas que Ele te coloca. E quando você sair dessa enrascada e perceber a construção espiritual em você, você falar, Deus, vamos de novo. Quando você pega a criança e você ameaça jogar ela, aí você solta ela, pai, de novo. De novo nada. Deus às vezes é assim com a gente. Então hoje à noite, você entrou aqui. E Deus está falando, saia de Betsaida, porque eu tenho Genezaré para você. Entra no barco, navegue, encare as ondas, vença os seus medos e aceite o ciclo que eu tenho para a tua vida. Você não pode parar de crescer. Você não pode impedir a projeção de coisas novas que Deus tem para a tua vida. Você não pode estacionar. Você não pode parar. Você precisa deixar o Senhor te levar, te compelir, te empurrar para os novos horizontes, para as novas áreas, para as novas terras, para as novas experiências que o Senhor tem para você. Deixa o Senhor te levar. Deixa o Senhor te conduzir.
Porque quando você chegar no fim da sua vida e dar aquela olhadinha para trás, você vai falar: valeu, gostei, obrigado, Senhor. Pode despedir o teu servo em paz. Deus havia falado para um homem chamado Simeão: Simeão, você não vai descer a sepultura sem ver o Messias. E ele já estava com o pé na cova. Daqui a pouco, 800 crianças por dia sendo oferecidas dentro do Templo Formosa. E daqui a pouco, Maria e José na fila, com Jesus no colo. E Simeão olha assim: e desse menino aí? Quando ele pega o menino no colo, Maria não é igual certas mães, não toma vacina ainda, não para, não tem frescura não. 8 dias de vida, fala, pega aí, carrega. Não é algumas mães chatas que tem não. Não, a mãe é cautelosa, mas tem algumas que é chata. Carrega. Quando Simeão pega no colo: Senhor, pode despedir o teu servo em paz, porque agora os meus olhos viram aquele que há de redimir Israel. Entregou a criança para a mãe. Depois de alguns dias, a Bíblia não relata, mas talvez histórias paralelas dizem que ele vai e morre. Terminou bem os seus dias. Ele viu o Messias e morreu alegre. Eu não sei quanto tempo de vida você tem, mas vou profetizar uma coisa que vai demorar ainda, fique tranquilo. Vai morrer alegre. Imagina o Xandão morrendo. Ô Deus, pode levar agora, tá tranquilo aí. Vai. Já sei a carninha, tá lá. Ei, Xandão, pode pedir paz aí que eu tô vazando a braquiara, vamos. Vai. Se coloque em pé, vamos orar hoje à noite.